Olá, semiqueiros! Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Nath Coutinho e estamos aqui no Falando sobre Gráfica no curso de CorelDRAW para impressão gráficas com ênfase principal em quem está iniciando no mundo do CorelDRAW. Com muita satisfação que eu te recebo. E agora eu estou te perguntando, você já se inscreveu na nossa jornada? Você já se inscreveu na Gráfica Lucrativa? Se você não se inscreveu, dá pausa nesse vídeo e corre no nosso site, que o link vai estar aqui, tá embaixo desse vídeo, já vai estar o link de inscrição. Ou você pode digitar no Google, graficasemimpressora.com.br, e aí você vai ser direcionado para a nossa página e se inscreve. É por tempo limitado, tá? Essa inscrição e a nossa jornada, o nosso workshop já vai acontecer na semana que vem, tá? Dias 4 e 5 de março, a gente já vai estar dando início ao nosso workshop, onde eu vou te mostrar como você pode abrir sua própria gráfica com investimento baixíssimo, sem impressora, sem estoque e com muita técnica. Então vamos lá. Para quem não conhece, esse é o CorelDRAW. Esse é o nosso dashboard, é o painel inicial do CorelDRAW, depois que você abre ele. Aqui, o CorelDRAW praticamente eu considero ele como um layout muito simplificado, diferente de outros programas de edição, né, como Photoshop, Illustrator ou o próprio Premiere. Então, a gente vai começar por criar um documento. Para criar um documento, você tem 3 formas. Ctrl+N, você cria um novo documento. Você clica aqui no criar um novo documento no próprio painel deles ou na parte superior, no menu superior, tá? Para criar um documento. Eu adoro atalhos. Sou fã de atalhos, uso muito. Vou passar os atalhos para vocês já irem memorizando, porque facilita demais o trabalho. Então, vamos dar um nome qualquer. Aula 2. A predefinição. Qual que é o modo de cor, qual que vai ser a usabilidade dele. Aqui, como a gente fala no CorelDRAW, falando de impressão gráfica, para quem não assistiu a minha aula anterior, eu expliquei que quando se fala em impressão gráfica comercial, a gente usa apenas o modo de cor CMYK, tá? Tem exceções, mas para quando a gente trabalha com impressão gráfica, cartão de visita, panfleto, fachada, banner, personalizados em geral, a gente trabalha com CMYK, tá? Para quem não está entendendo o que é CMYK, volta lá na aula 1 ou comenta aqui embaixo que eu vou responder, ou corre no nosso Instagram, que também tem explicadinho, mas não vou falar aqui, vou deixar você na curiosidade para procurar, tá? Então, apenas uma página, o modo de cor CMYK, né? Predefinição primária, tamanho da página. Nesse momento eu vou trabalhar com A4, tá? Aqui já vai estar A4. Tem a largura, a altura. Lembrando que em impressão gráfica, em geral, a gente sempre trabalha com milímetros, ok? Então, quase sempre que você procurar saber sobre tamanho de impressão, a pessoa vai passar em milímetros, só quando é um outdoor, por exemplo, uma fachada, que a gente fala em metros ou centímetros, mas sempre que você passa isso para gráfica, a gente até faz a conversão, tá? Para impressões muito grandes, tudo bem você usar centímetros ou metros, mas para impressão usual, impressão de pequenos portes, né, que é cadernos personalizados, brindes, sempre falamos em milímetros. Então, lembra disso, que é muito fácil de esquecer e errar. Orientação da página. Eita, gente, que eu estou num sono hoje. Orientação da página. Retrato ou paisagem. Eu particularmente gosto de trabalhar com paisagem, tá? Para impressão gráfica, eu sempre sugiro que vocês trabalhem com a resolução de 300, ou maior ou um pouco menor. O que eu quero deixar claro? Quando a gente trabalha para quem trabalha já com arte para a internet, está acostumado a usar a resolução de 72 ou 96 dpi, que é a resolução. Mas para impressão gráfica, a gente precisa de uma resolução muito melhor.
e ela é mais pesada, entendeu? Para fazer impressão gráfica. Então, 300 ou um pouco mais ou um pouco menos, mas não muito menos que isso ou muito mais que isso. Orientação de cores, aqui embaixo a gente não vai mexer, tá? A gente vai deixar dessa forma. Se você quiser depois saber melhor sobre orientação de cores, comenta aqui embaixo e aí eu faço um vídeo falando mais sobre essa orientação de cor. Mas aqui a gente já fez a cor primária, tá? Então deixa aí em CMYK e dá OK. E aqui a gente tem nossa página inicial. Nath, tem muito botão, tem muita coisa para apertar. Então vamos lá pelo principal. A gente tem 3 menus superiores, tá? O primeiro menu, que é arquivos, são as funcionalidades do CorelDRAW, janela, arquivos, ferramentas. A gente vai falar sobre alguns principais, tá? Então, em arquivos, novo arquivo, abrir, salvar. O CorelDRAW tem essa atalho que eu gosto muito, que aí quando a ferramenta tem um atalho, ele já te mostra. Ele já sinaliza qual é o atalho, isso facilita demais até para você memorizar os atalhos. Então, em arquivo, iniciar, salvar como, modelo, importar, exportar, mesclar. Em edição, aqui a gente sempre usa atalho, mas basicamente Ctrl+C, Ctrl+V, clonar. Exibição, as réguas que são muito importantes. Layout, não precisa mexer, raramente você precisa, tá? Principalmente agora. Objetos, por clique, inserir, símbolos, tudo isso a gente vai fazendo durante a arte e lembrando que boa parte dessas ferramentas, elas estão no menu aqui, tá? Então a gente vai falar melhor sobre as principais porque elas já estão no menu. Bitmap, para quem não sabe o que é bitmap, volte na primeira aula, é curtinha. Lá você vai entender melhor, mas basicamente são imagens, mas tem uma explicação bem melhor que vai estar na primeira aula, não perde. Texto, uso muito, vou mostrar a funcionalidade para vocês. Eu trabalho muito assim, eu mostro como que a ferramenta funciona e assim vocês conseguem entender melhor. Porque não adianta de nada eu falar, ajuste no caminho, para que serve? E na hora de fazer eu não falar isso para vocês, entendeu? Eu acredito muito nesse método de mostrar como funciona e vocês entendem e absorvem isso melhor. Tabelas, ferramentas, janelas, caso você queira adicionar alguma, e ajuda, que é o suporte da CorelDRAW. O segundo menu superior, ele é meio que taxado, ele não muda muito, tá? Independente das ferramentas que você vai estar usando, você vai perceber que ele não vai diferenciar muitas coisas. Acrescenta alguma em outra, mas não é tanto, tá? Diferente do terceiro menu, que já é o menu direcionado à ferramenta que você está usando. Então, eu estou aqui na seta de seleção. Esse é o menu dela. Se eu vim para criar um objeto, o menu já mudou. Se eu usar um contorno, o menu muda. Então, esse menu, o terceiro menu, que é o de baixo, ele é referente à ferramenta que você está usando. Então, ele vai estar sempre mudando. Mas aqui a gente vai para o básico, que é o tamanho da página, que a gente já falou lá no início. Se você quiser uma página personalizada, você pode mudar as medidas. Lembrando sempre que aqui está em milímetro, tá? Então, se for para centímetro, você tem que fazer a conversão. Ou mudar mudar a unidade de medida, tá? Orientação da página, todas as páginas. Aqui é se você vai fazer... Nath, a primeira página, ela vai vir para um panfleto. A segunda página já é para um banner. Então, você tem medidas diferentes. E você pode criar todas as páginas no mesmo arquivo, até para não criar mais arquivos. Então, você pode colocar com todas as páginas tenham a mesma medida. Então, todas as páginas, nesse caso, vão ser uma A4, ou cada página tem uma medida personalizada. Aí vai depender da arte que você está fazendo, do job. A unidade de medida, como eu falei, aqui a gente está trabalhando com milímetros, ou se vocês quiserem, pixels, centímetros, metros,
mas a gente vai continuar em milímetros, tá? As duas superiores não precisa mudar. Aqui a gente tem a barra, o menu lateral de ferramentas. Então, ferramenta de seleção, você vai pegar o objeto para mover. Então, sempre que você ativar uma terceira ferramenta e você quiser mudar, você tem que voltar para a ferramenta de seleção para então poder moldar o objeto. Essa ferramenta de seleção é a ferramenta mãe, então você consegue alterar usando ela sem precisar clicar em outra coisa. A ferramenta de forma, que é para você criar um novo, modificar a forma do objeto que você criou, por exemplo. A ferramenta de corte. Então, se você tiver algo, você pode... Onde está claro é onde vai ser cortado, tá? Então, aqui você só corta ou exclui. Lembrando que sempre que tiver essas setinhas embaixo, significa que tem mais ferramentas dentro dessa ferramenta, tá? Então, aqui você clica na setinha. Ah, gente, muito importante, tá? Ó, mouse. Eu acho extremamente difícil você conseguir criar arte sem o mouse, tá? E para quem quer saber também se dá para criar, se tem CorelDRAW para celular, não. CorelDRAW é um programa muito pesado, ele é muito completo e ele é para computador, tá? Notebook ou desktop. Notebook ou computador de mesa. Mas aí ele é para computador e tem o seu mouse sempre, tá? Porque criar sem mouse é muito complicado. Então, você, com o botãozinho do mouse, você consegue ver as ferramentas embaixo. Vou explicar melhor sobre as ferramentas embaixo quando a gente estiver usando elas, tá? Então, como eu falei, eu vou fazendo a arte mostrando para que aquela ferramenta serve, mas eu estou mostrando primeiramente quais ferramentas estão e onde estão, para sempre que eu falar, gente, primeiro menu de cima, então é esse primeiro menu. Segundo menu de cima, então é esse. Terceiro menu de cima, é esse. Menu de ferramentas, o lateral na parte. O menu de propriedade é essas ferramentas laterais, tá? Nath, o meu layout não está dessa forma. Quando eu baixei o CorelDRAW, ele não estava arranjado dessas formas, com esse menuzinho de paleta de cor, com propriedades. Então, como é que eu faço? Já que eu explico, vamos tudo passo a passo. Então, o menu lateral, que é o menu de ferramentas, aí temos formas, suavização, manchas, espirais, atrair e repelir. Não uso muito, não acho muito legal, borrão, ferramenta de corte, faca, corte, excluir, borracha, usamos muito borracha, que é só X, tá? Ó, aqui já tá o atalho dela, só clicar X no teclado do computador. Depende do seu computador, tá? Às vezes tem que clicar Ctrl X ou ter computador que a funcionalidade simplesmente não vai, tá? E aí você tem que vir no menu mesmo. E fiquem ligados nisso, porque tem alguns atalhos que não pegam em todos os computadores. Então, se o seu caso for esse, me manda, escreve aqui embaixo, comenta, né? E aí eu vou procurar uma forma de encontrar os atalhos nos outros computadores. Mas aí eu preciso saber se existe essa demanda, tá? Aqui, zoom, você clica só o Z, mão livre. Usamos muito a Bezier e a caneta. Caneta artística, desenho inteligente. Esse aqui é muito legalzinho, porque se você faz um círculo e ele entende que é um círculo, ele vai arrumar. Entendeu? Pra gente, principalmente, ou mesmo se você tenha a mesinha digitalizadora, às vezes você não é tão preciso nos seus desenhos, né? E usando ele, você consegue fazer algo mais certinho. Viu? Eu adoro essas coisas. Ó, e aqui, se eu for selecionar de novo o objeto, eu posso aumentar e diminuir, mas eu não consigo selecionar todos os meus objetos, tá? Então, eu volto na ferramenta de seleção, seleciono todos para excluir. Abaixo temos a ferramenta de retângulo. Retângulo ou 3 pontos, uso mais retângulo, tá? O que ela faz é meio óbvio,
Tem que ter uma maniazinha de xingar. Não sei se vocês têm também essa maniazinha. Aí eu fico me controlando. Então, de vez em quando vai dar uma pausa, porque era para me falar alguma coisa que eu não deveria falar. Continuando, a ferramenta de eclipse, não, ok? Não é círculo, nem bola. Então, detalhes à parte. A gente usa muito o botão lateral do mouse. Então, aqui eu estou com o mouse na mão. A gente tem um botão principal do mouse e esse lateral. A gente usa muito, tá? Então, eu sempre vou me referir a ele como o botão auxiliar, o botão lateral. Mas eu uso mais o botão auxiliar, tá? Do mouse. Então, pressiona o botão auxiliar. É o mouse, tá? Sempre que eu disser isso, eu estou falando do mouse. E também... Ai, gente, espera. E também Shift é essa setinha para cima no seu teclado. Então, se eu criar o círculo aqui, ele é moldado. Posso criar ele de uma forma totalmente diferente. E aí ele não vai parecer perfeito, né? Que é o círculo, o eclipse perfeito. Para criar uma forma perfeita, a gente seleciona a forma, pressiona o Shift, e aí, o Ctrl, e aí ele já vai sair com a forma perfeita. Se o seu Ctrl não for a ferramenta certa para usar, tenta o Shift. Depende de máquina para máquina, tá? Então, isso é variável. Abaixo, nós temos as ferramentas de formas. Então, polígono, estrela, espiral, formas comuns, que aí ele entra na parte do menu, no terceiro menu superior. E aqui nesse botãozinho lateral, você pode alterar as formas, ele te dá mais algumas opções já pré-prontas, né? E você pode alterar usando a ferramenta de formas. Então, Nath, eu tenho um círculo, círculo perfeito. Então, a gente tem um círculo com um círculo dentro. Se eu for pintar ele só vai pintar a interseção entre os círculos. Então, assim, do círculo de fora, o final do círculo de fora até onde é o final do círculo de dentro. E aí, clicando na setinha vermelha, a gente pode alterar essas medidas. Agora não quer ir. Clica na ferramenta de forma e altera a medida. A espessura ou grossura, espessura, dessa forma. Legal. Continuando. Aqui embaixo nós temos a ferramenta de texto. Eu sugiro que vocês usem mais ela para títulos ou textos pequenos. Quando você quiser escrever algo tipo um parágrafo ou um livro, né, um menu com mais textos, você seleciona a ferramenta de texto e arrasta, ela cria esse quadro. E aí a gente pode escrever nele e aí ele vai se moldando. Quando você se aproxima... Nath, mas aí a impressão que eu fiz, eu mudei o layout e eu não tenho mais esse espaço. Aí você só clica nesse botãozinho lateral. Quando for aumentar e diminuir forma, sempre usem os de canto, tá? Porque aí não achata, nem alarga, não muda a forma do que você está fazendo. Então, aí você pode aumentar ou diminuir e ele já vai se moldando ao espaço que ele tem. Muito mais prático. Abaixo, nós temos a ferramenta de sombra, contorno, mistura, envelope, extrusão. É uma ferramenta um pouco mais complicada, essa extrusão. E o bloqueio de sombra. Temos também aqui a transparência, que ela está aqui no menu de propriedades, então aqui quase a gente não usa. A ferramenta de gota, muito boa principalmente para ler, saber qual tom você usou em determinada camada.
ou se você quer adequar as suas camadas, né? E a ferramenta de tinta, que é uma para pintar o local. Também não uso muito, mas está aqui. Sobre o menu lateral das propriedades, tá? Menu lateral de ferramentas, tá? Aqui, é porque a câmera é o meu inverso. Menu lateral de ferramentas, que é essa de lá. Isso. Menu lateral de ferramentas e menu de propriedades, tá? Então, sobre o menu de propriedades, Nath, não tenho esse menu de propriedades. Ó, vou fechar o meu, talvez o seu esteja assim. Você pode vir em janela, e aí só clicar ele em janela de encaixe, propriedades, e ele vai aparecer, ou como falou lá no atalho, Ctrl Enter. Deixa eu ver aqui a forma. Alt Enter. E aí vai aparecer as propriedades. Aí, para colocar as outras ferramentas que a gente vai usar, muito mesmo, é só clicar no maisinho e você consegue selecionar as ferramentas que a gente vai usar. Então, de primeira, a gente usa muito propriedades, objetos, linha guia já está disponível, não precisa colocar. Alinhar e distribuir. Desculpa. Alinhar e distribuir, usamos muito. Formas, já está nos submenus, tá? Não precisa colocar. E acho que por enquanto é isso. Os outros vai ter a aula que eu vou mostrar as outras funções, tá? Mas de início é essas funções. Então, Nath, e agora? O que vamos fazer? Olha, aqui a gente tem as linhas guias e nós usamos muito elas para demarcar o campo que nós temos para a impressão gráfica. Então, sempre que você baixa um gabarito, se você não sabe o que é gabarito, vou explicar rapidamente. Gabarito é basicamente a forma, as medidas corretas para aquela impressão. O gabarito varia de gráfica para gráfica. Por quê? Porque as máquinas não são padronizadas. A gente tem máquinas de várias marcas diferentes e às vezes o tamanho dela não é milimetricamente o mesmo da concorrência. Então, tem uma gráfica que usa um gabarito e outra gráfica que usa outro gabarito, para o corte não sair errado. Então, dependendo do seu fornecedor, eu indico que vocês procurem saber qual que é o gabarito dele. Alguns fornecedores já dão isso de cara para vocês, para quem, mas outros não, tá? Então, e se você tem a sua impressora, eu sugiro de você fazer a impressão teste mesmo, né? Vai imprimir vários quadradinhos um dentro do outro e ver onde está sendo realmente a impressão, se está diminuindo muito da folha de impressão digital para a física. Mas a gente usa as linhas para demarcar a posição deles. Para quem não está entendendo como eu estou fazendo, é só você clicar no mouse, no botão principal do mouse, bem nessa setinha aqui, onde tem os risquinhos, e puxar para baixo, tá? Com o botão do mouse pressionado. E na lateral também, você vem bem na retinha e puxa ele e solta. Depois você pode arrastar ou afastar, mudar a localização ou simplesmente pressionar Delete. E aí a gente vai tirar todas as linhas guias. E preenchimentos. Tá, preenchimentos e tamanho. Aqui a gente está trabalhando com A4. Como que a gente faz? Nath, eu não consigo acertar certinho o tamanho da folha. Como a gente já tem as definições de tamanho dele, você pressiona 3 vezes rápido no botão principal do mouse e ele já vai aparecer a forma no tamanho da folha que você criou.
Se você quer criar livro, é só pressionar o botão do mouse, com ele pressionado, né, você arrasta e aí você tem a liberdade ou pressiona Ctrl e ele sai um quadrado perfeito, lembrando disso. Em propriedades, no menu lateral das propriedades, é para cá, sempre tem que lembrar. Então, no menu das propriedades, a gente vai fazer o preenchimento dele. Então, aqui a gente tem as pré-definições na parte superior, as ferramentas, né? Contorno, preenchimento, transparência, os bitmaps ou vetores, retângulo e imagem. A gente vai trabalhar muito com esses três, os outros não são tão usuais, tá? Então, a gente tem o contorno, que é essa linhazinha lateral. Você pode mudar a grossura dela ou mesmo a forma dela. Então, aqui a gente vai ter várias formas para fazer. E o bom desse é porque se você for tentar fazer isso na mão, por exemplo, ele não vai preencher o objeto todo, entendeu? Porque vai ter falha. Sempre que tem falha, ele não faz o preenchimento interno do objeto. Aqui não. Aqui, como ele sabe que só está mostrando como falha, se você clicar e vir com o botão principal no menu de cores, você consegue preencher ele. Lembrando que aqui na parte superior, eu sempre deixo em três fileiras. Então, eu te mostro uma opção maior de paleta de cor. Com o objeto selecionado, se você vier e pressionar o botão principal do mouse, você muda o preenchimento desse objeto. Se você pressionar com o botão auxiliar do mouse, você vai mudar o contorno dele, tá? Então, você não precisa fazer as coisas aqui. Você já consegue fazer isso pela lateral usando só o mouse. Gostei do outro. Em preenchimento, a gente vai ter preenchimento nulo, né, que é sem preenchimento. O preenchimento uniforme, que é ele todo de uma forma, todo de uma cor. Ele te dá as alterações. Caso você queira trabalhar com outro modo de cor ou tenha vindo a arte no modo de cor, por exemplo, RGB, e você vai mudar para CMYK, os vetores você consegue mudar aqui, tá? Paleta de cor, vem nesse degradê de vermelho para preto, e aí você muda CMYK, RGB. Se tiver RGB, você muda para CMYK e vice-versa. Se você quiser saber sobre os outros modos de cor, é só comentar aqui embaixo que a gente faz um vídeo explicando direitinho, tá? Aqui, para ser mais rápido, eu estou sendo super pontual. A gente vai falar sobre o que a gente vai usar. Então, vamos deixar em CMYK. Aqui nós temos o preenchimento degradê, onde nós temos a barra e a visualização do degradê na imagem. A gente pode fazer a rotação desse degradê na imagem, aqui pelo menu lateral, tá? E a orientação dele também tem algumas ferramentas que você pode usar. O abstrato, todas as ferramentas, todos os conteúdos, favoritos. Particularmente, nunca vi muito sentido em usar esse, porque eu gosto de ter muita liberdade para fazer as artes. Mas, tá aí. Então, aqui eu já acrescentou 2, eu vou tirar para mostrar para vocês como faz. Quando a gente pressiona a ferramenta de preenchimento em degradê, ele vai aparecer automaticamente essas duas caixas de cores. Quando você clica na caixa de cor, ativa a caixa de cor de baixo, onde você pode fazer a mudança da cor, tá? Aqui eu vou mudar para CMYK. Então, a gente pode fazer a mudança da cor. Mas tem que pressionar na caixa de cor e depois vir na opção embaixo, tá? Para fazer isso. E aqui embaixo tem a alteração de cores, tá? E aqui se ela fica mais clara ou mais escura. Nath, quero acrescentar uma cor. Aqui também, ó, primeiro, nessa setinha em cima, a gente pode fazer até onde vai essa mesclagem de cor. Então, o verde
eu quero que fique mais verde do que roxo. Então, ele vai pressionar o roxo até um ponto de você não entender mais onde é a mudança. Aqui você não entende onde é a mudança de cor, porque tem uma harmonização. Se você levar a setinha, a marcação até a ponta, você já tem uma diferença, uma marcação bem evidente de onde é uma cor e onde é a outra. Você não tem um degradê. E aí é só trazer para o meio se você quiser fazer essa harmonização. Para acrescentar uma caixa de cor, você pressiona 2 vezes com o botão principal do mouse, ele aparece a caixa de cor e você pode fazer a mudança da cor. Lembrando que ele vai aparecer outra setinha se você quer que essa mudança seja mais marcada ou mais uniforme. Aqui nós temos a oposição. Gente, é tudo você tem que mexer e entender melhor, tá? Mas a posição dele, se você quer mais evidente ou não. Então, essa posição você faz aqui em cima, acho mais prático. E a transparência dele. Então, quando você clica, você vai ativar a transparência desse objeto onde você está querendo fazer ela. Particularmente não uso tanto, eu uso mais transparência aqui em cima, porque também temos a opção de uma transparência uniforme, que é todo transparente, ou uma transparência degradê, que aí você faz só em uma ponta a transparência, lembrando que você também pode acrescentar caixas para fazer uma ondulação de transparência, por exemplo, ou simplesmente tirar a transparência. Nós temos preenchimento, degradê e formas. Aqui a gente trabalha, eu vou passar uma forma básica, tá, para impressão gráfica, que a gente usa muito, que são as orientações de medida. Nath, o que são essas orientações de medida? No meu Instagram eu já tinha postado, estou mostrando para vocês. Basicamente, isso é um A4 falando sobre a orientação de medida. Então, assim, vou pegar uma folha. Então, nós temos aqui um A4. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo me enxergar bem. Então, nós temos aqui um A4. O dobro de um A4 é um A3. Lembrando que o número, quanto menor o número, o A3, A2, A1, maior é a folha, tá? E quanto maior o número, A4, A5 ou A6, menor a folha. Então, a gente tem isso como orientação, porque o A4 ele é muito mais usual na nossa vida, né? A gente sabe qual que é o tamanho de um A4. Então, se você fala assim, Nath, eu quero um A6, você vai pegar o A4, dobrar no meio, ela vira um A5, dobrou no meio, ela vira um A6. E aqui embaixo você tem isso, tá? Então, essa é a usual que a gente usa. Então, sempre que eu falar para vocês o que é essa orientação, tá? Eu vou colocar as medidas aqui no comentário, certinho, qual que é a medida do A6, a medida do A5, a medida do A4 e assim por diante. Então, como já deu um tempinho, né, 30 minutos de aula, eu vou dividir essa aula em 2 momentos. Esse é o primeiro momento e aí eu vou postar o segundo momento. Lembrando que não se esqueça de se inscrever na nossa jornada gráfica lucrativa que vai acontecer na semana que vem. Ou já aconteceu. Mas vai acontecer dia 4 e 5, tá? Não perde. Tchau, tchau.